Olá, amigos. Esse vídeo é sobre a alteração do nome da Avenida Leomil, né? Uns amigos me procuraram para saber qual era a minha opinião, o que eu achava a respeito disso. Aí eu reuni alguns documentos, eu queria comentar aqui brevemente com vocês, porque eu fiquei muito surpreso com essa situação, que eu achei que ela já tivesse sido enterrada, né? Eu comecei a escutar essa história em 2015, lá na Câmara Municipal. Depois, em 2017, um grupo de crianças entre 10 e 11 anos fizeram um trabalho escolar e isso acabou gerando esse material aqui, que é um abaixo-assinado para alteração da rua, tarará, mediante uma lei de 1977, né, que proíbe e tal, Lei 6454. E esse abaixo-assinado angariou 200 e poucas assinaturas. E agora chegou, na última terça-feira, na sessão da Câmara, esse projeto de lei que foi encaminhado do gabinete do prefeito, através do vereador Nego Walter, né? E projeto 70-2020. Qual é a minha surpresa? Eu trabalho com história aqui do Guarujá há muito tempo, inclusive eu quero mostrar aqui para vocês. Essas 400 páginas aqui são sobre a história do Guarujá, de um período pequeno. Isso aqui vai ser o meu próximo livro, ele está praticamente pronto. Em virtude da quarentena, ele era para ter sido lançado no mês passado, não foi. Agora não temos condições para isso. Mas acho que eu tenho pesquisado bastante, né? Só esse primeiro volume tem mais de 400 páginas. Está aqui, ó. Brincadeira. Voltando aqui ao nosso projeto de lei. Por que eu mostrei isso aqui para vocês? O prefeito, ou sei lá eu quem, manda como justificativa 10 linhas para a mudança do nome. Não tem um amparo histórico, não tem um documento, nada. Apenas uma citação de que o personagem em questão era traficante de escravos. Nos documentos que eu tenho, ele foi absolvido por essa acusação por 11-0, tá? Isso ocorreu após um incidente que poucas pessoas aqui na cidade sabem. Poucas, quando eu digo poucas, eu acho que nem 10 pessoas aqui no Guarujá sabem dessa história. Há 170 anos, exatamente, no mês de maio e junho, ocorreu um fato aqui nas nossas praias. Um vapor inglês de guerra estava fundeado em frente à praia do Pernambuco e 10 marinheiros desceram desse navio e foram até a praia. E foram recebidos a bala por um grupo de 40 pessoas, que eram da fazenda Perequê, propriedade do Leomil. E um marinheiro foi alvejado e morto instantaneamente, e outro foi gravemente ferido e voltaram para o barco. Isso envolvia uma questão que a Inglaterra estava vigiando as costas brasileiras para que não houvesse o tráfico de escravos, que era proibido por uma lei, Lei Eusébio de Queiroz. Daí vem aquela história de que fizeram uma lei para inglês ver, por aí que surgiu o negócio de para inglês ver. Bem, o imperador esteve praticamente a ponto de declarar guerra à Inglaterra em virtude dessa situação, porque a Inglaterra estava patrulhando as nossas costas e não atacando propriamente dito, mas estava controlando todas as embarcações, inclusive a de bandeira brasileira, e o Brasil estava entendendo isso como uma declaração de guerra. Foi exatamente nesse momento que aconteceu esse conflito aqui. Então, em virtude disso, e já de uma desconfiança e de acusações, né? Porque existem esses relatos históricos, o Valêncio Augusto Teixeira Leomil, esse personagem que dá nome à Avenida Leomil, que aliás é bem curioso, né? Porque ninguém sabia o nome dele. Todo mundo fala Avenida Leomil, ninguém sabe nem quem é o cara. Aí o que acontece? Ele é absolvido dessa acusação. No entanto, por ter sido uma questão internacional, por pressão da Inglaterra e etc., ele recebeu ordens de deixar, ele foi desterrado do Brasil. E teve que fazê-lo
meses depois de ter sido absolvido pela questão do tráfico e auxílio no recebimento de tráficos de africanos livres, né? E ele ficou fora do Brasil. Aí vem uma outra e várias outras histórias. Ele volta, né? Ele volta, estabelece-se de novo na mesma propriedade. Essa propriedade, inclusive, para quem o acusa de ser traficante, que é absurdo a avenida ter esse nome, foi cedida por ele mesmo, por iniciativa dele, para que fosse usada como abrigo para receber pessoas doentes, né? Transformada em um lazareto. Isso ocorreu em duas oportunidades, na década de 50 e 60 e na década de 80 do século XIX. Imaginem hoje vocês, em plena quarentena aí do coronavírus, alguém que ceda a sua casa, a sua propriedade para abrigar os enfermos, né, para que eles não contaminem o resto da sociedade. Foi isso que o Leomil fez. Se por um lado ele tinha aquela mancha na história da vida dele, quando ele tinha 30 anos de idade, depois de passar dos 35, 40 anos, ele passou a ser uma pessoa de bem. E eu acho que é por esta razão que quando ele morre em 1900, passados alguns anos, eu não sei exatamente, não tenho essa documentação em mãos, foi colocado o nome aí da Avenida Leomil, que existia um nome anterior, e as pessoas também não sabem disso. A Avenida Leomil chamou-se já um dia Avenida Anchieta, né? As pessoas também não sabem. Ninguém sabe a história do Guarujá. É uma vergonha. Nem mesmo o prefeito, né? Eu posso fazer 3 ou 4 perguntas básicas da história do Guarujá e ele não vai saber responder. Mas eu quero deixar um convite, então, por isso eu estou fazendo esse vídeo, para que abandonem temporariamente essa proposta, porque ela é descabida e ela tem um conteúdo ideológico, né? Nós estamos passando pelo problema lá da morte do Floyd nos Estados Unidos, e aí parece que querem fazer uma revisão a fórceps aqui no Brasil, e especialmente aqui na nossa cidade. E essa revisão histórica, ela precisa ter um lastro histórico, né? Qual seria a minha sugestão para o prefeito e para o vereador Nego Walter? Que se suspenda a apresentação desse projeto de lei, temporariamente, e convide a população para audiências públicas, né? E que essas audiências sejam transformadas de uma forma lúdica e educativa em um tribunal. Vamos julgar o Valêncio Augusto Teixeira Leomil, vamos ter lá o promotor de acusação, o advogado de defesa, o juiz e o júri popular. E seria uma forma, inclusive, de fazer um resgate da história do Guarujá, né? Podemos usar as crianças das escolas, seria muito interessante que isso se fizesse na Câmara Municipal, para que os vereadores aprendam e que o prefeito seja convidado a participar, para que aprenda um pouco da história do Guarujá. Assim nós mataríamos 2 coelhos com uma pancada só. E se a população resolver mudar o nome da cidade, o nome da rua, da avenida, que o façam, não tem nenhum problema. E que apresentem para esses moradores e os comerciantes da Avenida Leomil como que será a questão burocrática também, porque existem custos. Imagine que as empresas terão que fazer mudança no seu contrato social. Todas as mídias que eles usaram para fazer propaganda das suas empresas terão que ser mudadas. Isso aí tem um custo. E, gente, nós estamos justamente agora num momento que eles estão há 90 dias fechados, né? Já pensou apresentar mais esses custos para essas pessoas? Para a revisão de uma coisa que já está morta e enterrada há 170 anos? Eu não quero entrar em discussões aqui, porque aí nós poderíamos passar horas e horas falando sobre essa questão. Em certos momentos, é melhor nós olharmos para frente, para o para-brisa, do que ficar olhando por um retrovisor que faz distorção. Um retrovisor é pequenininho e é um espelho que cria uma certa distorção. Não podemos cometer anacronismo. Para quem não sabe o que é anacronismo, por favor, pesquisem no dicionário. Anacronismo. Você não pode julgar uma pessoa hoje, com as ideias de hoje, pelo que ela fez lá no passado. Existe todo um contexto histórico que tem que ser conhecido e discutido. Senão, fica difícil. Se hoje nós não conseguimos colocar na cadeia uma pessoa condenada em segunda instância, como que você quer julgar uma pessoa que cometeu um crime há 170 anos atrás, sem ao menos saber o que aconteceu de fato? Como eu disse,
Eu acho que hoje no Guarujá nem 10 pessoas possuem essa documentação que eu possuo aqui. Nem 10 pessoas. Então fica feito um convite ao prefeito, ao vereador, que sejam criadas audiências públicas em um formato de tribunal e que a gente conheça a história do Guarujá e não cometamos mais esse tipo de equívoco que, a meu ver, não tem sustentação alguma, não tem argumentação alguma histórica, mesmo porque é um projeto, vejam vocês, de 2 páginas.